Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do quinto episódio de Coração de Ferro, né? Esse final de temporada. Falta só mais um episódio pra gente terminar as análises aqui de Coração de Ferro e dar minha nota final. Mas vamos analisar esse quinto episódio que teve muita referência e se realmente o capuz vem do Dormammu, né? Vamos comentar isso tudo e vamos começar já falando sobre a Natalie, né? O episódio já começa nos mostrando ali a Natalie vendo um pouco do passado dela com a Ariri, né? Aquela mesma gravação que a gente viu no primeiro episódio, isso mostrando, né, que ela tá querendo se enturmar ainda mais com a Ariri, ela quer ver como é que ela era, ela vai até tentando imitar um sorriso ali, só que aquilo ali é paralisado porque ela é pega pela equipe do capuz, mais especificamente pela sanguessuga que prende ela no caminhão, né? Enquanto isso, vemos a Zelma Statham novamente com a Ariri, agora elas ali comendo numa lanchonete, conversando, e elas estão analisando a magia do capuz e da onde aquilo ali pode vir. A gente já sabe que é uma magia obscura, então a Zelma teorizou muito bem. Poderia ser um capuz vindo do Dormammu, galera. Exatamente. Dormammu é mencionado nesse episódio, né? Obviamente fazendo aí referência ao Dormammu, que a gente não vê desde Doutor Estranho 1. A gente sabe que a Clea é sobrinha dele, né? E a Clea apareceu agora em Doutor Estranho 2, então a gente pode ter alguma relação com o Dormammu futuramente aí na Marvel, né? Mas a gente sabe que o capuz não vem do Dormammu, tá? Mas é uma teoria interessante ela ter falado que o capuz poderia vir do Dormammu, até porque o Dormammu, ele é literalmente, né, a entidade que comanda, né, a realidade sombria, a realidade obscura. Então faria sentido sim ser realmente um capuz vindo da magia do Dormammu, tá? E por isso, e com base nisso, inclusive, que elas vão tentar montar a nova armadura da Ariri, né? Ela até cita o Caecilius, o vilão do primeiro filme de Doutor Estranho, aonde ela compara as cicatrizes do Parker, né, com as cicatrizes do Caecilius. No momento, né, de Doutor Estranho 1, onde o Caecilius é um servo do Dormammu e ele tá trabalhando sobre a magia do Dormammu, ele também tem aquelas cicatrizes meio estranhas em volta do seu olho, como se fosse uma olheira de cicatrizes, né? É diferente da do Parker, né? A gente sabe disso, mas é uma teoria interessante que a Zelma bolou de poder ser o Dormammu, né? O líder disso tudo, a entidade por trás do capuz. Foi uma teoria muito interessante, né? E ela fala que a única maneira da Ariri acabar com o capuz é matando ele. Mas a Ariri não vai fazer isso, até porque ela é uma heroína. E é nesse momento que a Zelma fala: você tá lidando com magia. Magia é assim, entendeu? Se você não fizer tal coisa, você terá consequências. E a gente já viu isso no final do episódio. Nesse momento as irmãs, né, da equipe ali do capuz já entram no restaurante, já começa aquela briga com a Ariri, muito maneira inclusive. Mais uma vez eu pontuo que a coreografia de lutas dessa série tá muito boa. Mais uma vez, né, eu pontuo isso, uma luta muito boa entre as três, né, aonde terminou com o que a gente conseguiu ver, né. A Ariri ali comanda o seu relógio, que quando houve barulho de tiro, faz aquele airbag, né, envolvendo aquelas irmãs e ficam presas lá por muito tempo. A gente vê também a Natalie sendo uma inteligência artificial, aonde ela, usando a inteligência artificial, ela consegue montar ali uma serra pelo traje e sair daquela prisão que ela tá dentro do caminhão da sanguessuga. Enquanto isso, vemos a Ariri usando a inteligência normal, não é artificial, né? A inteligência dela mesmo, né? Para lutar contra a palhaça. Enquanto a palhaça tá tentando achar ela vai usando ali, pegando coisa e faz meio que um míssel aonde manda a palhaça pra longe, né? E é com isso que a Ariri foge ali da lanchonete e dá de cara com o caminhão da sanguessuga. A cena do trailer é incrível que nós vemos. Ariri versus o caminhão, né? A Natalie já sai com a armadura, já entra ali na Ariri, muito bom, né, cara? A Ariri já entrando na armadura, já dando aquele socão, o caminhão voando pra cima, né? Voando pra baixo, não tem como. Voando ali, né? Muito maneira essa cena, cara. Essa cena é muito boa. E a Ariri zoando com a sanguessuga, mostrando o dedo do meio ali com a armadura pra ela. Muito boa essa cena, né? E vemos ali um reencontro da Natalie com a Ariri desde que a Natalie ficou brava com a Ariri lá no Ferro Velho, né? Elas se encontrando e elas falando sobre a Natalie não ser um erro. A Natalie fala pra Ariri: você é o problema, eu não sou problema nenhum, eu sou uma inteligência artificial criada pela sua mente. Eu não sou o problema aqui é você. E a conversa entre as duas é interrompida pelo Zack Stane, galera, isso mesmo. Zack Stane puxa a Ariri ali com a sua eletricidade e vemos que ele se tornou
tornou Ezequiel Stane igual nos quadrinhos. Os seus poderes de eletricidade, aqueles pontos na sua cabeça, nos seus braços, no seu pescoço, igual o Ezequiel é nos quadrinhos. E vemos a luta dele com a Ariri. Cara, não deu para a Ariri, né? Ele esmagando a armadura dela com a eletricidade. Ela até tentou, mas a sua bateria ficou fraca por causa da eletricidade do Ezequiel Stane. Ele virou uma máquina, ele virou um monstro, assim como ele é nos quadrinhos, né? Ele se torna o novo Obadiah Stane. Como ele mesmo fala, ele está honrando agora o legado do seu pai. Ele é o novo Obadiah. Mas, para ele ainda ser o novo Obadiah, ele precisa ser um pouco menos carinhoso. Ele deixa a Ariri fugir. Isso prova que, apesar dele estar sob o comando do capuz, a mente dele ainda é a mesma. Então, por mais que ele esteja bravo com a Ariri, deixou ela viver. Ele só pega o seu capacete e leva para o capuz, né? A gente vai ver isso depois. Vemos a ajuda da mãe da Ariri, né? A Ariri pedindo uma ajuda para ela, o que a gente sabe que é necessário, uma ajuda de mãe, né? Nunca é demais, né, cara? E bom, vemos ali a mãe dela perguntando pra ela: por que você criou esse traje? Desde que você começou a criar esse traje, a gente só tá tendo problema. Por que você criou o traje? A gente sabe que é por causa do Gary, e ela mesmo diz isso, porque ela não queria perder a sua mãe. Proteção. Ela criou o seu traje para proteger quem ela ama. Se ela já perdeu a neta, ele já perdeu o Gary. Ela não quer perder o Xavier e não quer perder a sua mãe. Por isso que ela ficou vidrada em construir esse traje e deu no que deu, que a gente já viu até agora, né? Vemos a mãe dela levando ela na oficina do Gary para relembrar um pouco o passado. E a gente vê que a vida não é só lembranças tristes, como a própria Natalie e a sua mãe falam pra Ariri naquele momento, né? Ela precisa focar também no passado bom. E vemos a Natalie refletindo ali, né, pelo holograma, cenas do passado. Isso aqui me lembrou, inclusive, aquela tecnologia do Stark que ele usa em Guerra Civil, relembrando o passado dele com os seus pais, né? Pode ser uma referência a isso. E vemos o passado ali da Ariri junto com o Gary, eles dançando, eles curtindo, e a Ariri percebendo que, de fato, cara, ela tem que botar as memórias boas que ela tem dentro de si pra fora. Ela tem que parar de ficar pensando só nas memórias ruins. E agora ela se torna a Coração de Ferro. Antes era a Cabeça de Ferro, como foi a brincadeira na Chave de Fenda, né? Agora é a Coração de Ferro. Ela já aceitou quem ela é. E ela já aceitou que ela não pode mais fugir. Ela não pode mais correr. Agora ela é a Coração de Ferro. A gente vê também a equipe mentirosa do Capuz, né? Que obviamente aconteceu o que aconteceu. Apesar da palhaça bater de frente ali e tal, o Capuz sabe que a Ariri tá viva. A gente sabe que ele sabe, né? E ele até brinca ali com o Zack, né? O Zack conta uma história completamente mentirosa da onde a Ariri teria morrido, mas o Capuz fala: faltou drama na sua história, irmão, um pouquinho mais de drama, a sua história seria melhor, né, cara? E vemos, como eu falei, a própria palhaça batendo de frente ali com o Capuz, cara. E a gente vê que aqui é a grande rachadura da equipe. Capuz demite todo mundo, mas ainda quer o Zack, né? Ele ainda fala alguma proposta pro Zack que ele não aceita por enquanto, mas, né, a gente sabe que ele tá sob o comando do Capuz, né? A equipe tá completamente rachada e a gente pode ver até alguns deles ajudando a própria Ariri Williams contra o Capuz, até porque eles estão bravos com o Capuz, né? Vemos também essa nova armadura. A Ariri recebe novamente o seu carro, aquele mesmo carro que era do Gary, que o Gary deu pra ela, né? E aquele carro que a gente viu em Pantera Negra 2. O carro novamente fica agora com a Ariri e ela vai usar isso para sua nova armadura. Vemos ela começando a montar as coisas, né? E ela tentando batutar com a cabeça como que ela vai conseguir bater de frente com o Capuz. Ela não tem como fazer isso com a sua armadura. Ela descobre que magia tem que ser lidada com magia. Muito bom esse momento, né? A gente vai ver agora que ela vai encontrar com a Zelma. A Zelma vai ajudar ela a fazer esse traje, né? Vemos ali também durante aquela conversa, né, que a Zelma até propõe pra ela roubar o Dormammu, exatamente. Ela propõe isso porque na cabeça dela, ela tem 47% de certeza que o Dormammu que tá comandando ali a magia do Capuz. A gente sabe que não é o Dormammu, né, mas como ele é a entidade a grande entidade da realidade sombria, então é de se pensar de que também, né, o poder do Capuz e do Dormammu sejam parecidos. Então por isso que ela tem essa ideia de roubar a magia do Dormammu e por isso que ela vai começar a fazer todo aquele pentagrama, toda aquela questão de magia dela para envolver o traje. Vemos que o Xavier chegou para ajudar, né? Ele ainda não aceitou muito bem a Natalie, mas no momento em que ele vai pegar o fone que a Ariri deu para ele e vemos naquela carta o símbolo de Star Trek, mais uma vez fazendo referência,
ele lê toda a carta e vai se encontrar novamente com a Ariri. Ele mesmo fala naquela conversa, né, que durante a carta inteira teve muita referência ao Star Trek, né, eles falaram ali sobre várias pessoas, vários personagens Star Trek, que não dá nem tempo de eu mencionar aqui, né, mas isso mostra que o Xavier tá ali para ajudar a Ariri e vai ajudar, assim como aquele molequinho, assim como a mãe da Ariri e assim como a Zelma e a própria Natalie, né. Vemos ali aquela montagem de tudo, a Ariri montando cada peça ali da sua armadura com pedaços ali do carro, pedaços de ferro velho que a sua mãe pegou, né, e também a montagem da magia, a Zelma ali botando a magia pra quebrar, pegando aquelas gosmas, fazendo vários tipos de poção, vários tipos de especiarias, várias coisas, e aquele pentagrama que é onde a armadura vai ficar no meio para ela conseguir fazer essa proteção de magia sobre a armadura, para ela poder bater de frente com o capuz. Vemos que o Zack tá saindo da sua casa, né, tá se mudando, e é nesse momento que ele vai até atacar sua vizinha, mais uma vez vai atacar a flor da vizinha, porém ele é parado pelo Parker, ele não consegue usar seus poderes e a gente vê aquele comando, né, que a Sanguessuga tinha colocado no computador no episódio passado. Agora oficialmente o Zack ele faz parte do Parker, né, ele é uma propriedade do Parker, e é por isso que o Parker vai até aquela mansão que a gente viu, né, no episódio passado. O primeiro roubo dele com o seu primo John foi naquela mansão e ele volta a essa mansão nesse episódio, agora com o Zack, né, sendo esse guarda-costas dele. Ele entra para falar com o dono ali da mansão e ele propõe vários acordos que, ó, só envolve muita e muita grana, né, cara? Acordo para ele ficar com toda a mansão, toda a empresa daquele dono da mansão e para ele ficar com tudo. É naquele momento que a gente descobre que esse dono da mansão é o pai do Peter, né? Pai do Peter, ó, o pai do Parker. Eu tô juntando Peter Parker com o pai. O pai do Parker Robbins, galera, exatamente. E que ele nunca gostou do seu filho e sempre reprimiu ele desde que sua mãe morreu. Por isso o Parker está se vingando. E por isso que aquele primeiro roubo dele foi na casa do seu próprio pai. Obviamente porque ele já sabia de tudo que funcionava ali, onde era o cofre e tudo mais, né? E ele agora faz essa proposta e ele consegue. Proposta não, que ele botou a arma na cabeça e não tinha muito o que fazer, né? Ele agora consegue tudo isso e ele tá com o seu império praticamente formado, né? Vemos ali a Ariri com o seu novo traje e agora o traje tá pronto. Que traje maneiro, galera! Muito bonito esteticamente, muito legal, né, cara? Eu gosto da Coração de Ferro com traje vermelho, não tem como, cara. O traje de Pantera Negra é muito bonito, eu acho que esse consegue ser até mais bonito do que o de Pantera Negra 2, muito bem feito. E isso aqui prova, cara, o contrário do que a própria Riri Willis defendeu os 3 primeiros episódios inteiros, de que se ela tivesse dinheiro, ela seria o Tony Stark, ela seria o Homem de Ferro. Nada a ver, né, cara? Essa foi uma das piores coisas até agora da série. E esse novo traje dela só provou esse contrário, cara. De que ela conseguiu fazer esse traje perfeito, esse traje que é muito mais tecnológico do que o traje do Homem de Ferro, os primeiros trajes do Homem de Ferro, né, que ele fez com muito mais dinheiro que a Riri. Isso só prova que dinheiro não quer dizer nada, cara, não quer dizer nada. Ela conseguiu fazer um traje muito mais tecnológico do que o do Tony Stark, só na sua garagem, usando um carro que ela tinha e peças de ferro velho, né. O traje tá pronto e ela vai usar magia com magia. A Zelma, quando vai colocar toda a magia ali daquele pentagrama em volta do traje da Riri, né? A gente vê a magia entrando ali pelo traje, naquele visor da Riri, muito maneiro. A Zelma, ela dá uma dica de que toda magia tem um custo, né, cara? E esse custo foi muito instantâneo. Foi um karma muito instantâneo, né, cara? Não dá pra ela usar magia no seu traje com a Natalie junto do traje. Porque o reator Arc do traje não aceita a sua inteligência artificial e ao mesmo tempo magia. Ou é um ou é outro. A Riri tenta salvar a Natalie, mas a Natalie acaba morrendo de novo, galera. E esse é o custo da magia no seu traje. Esse é o custo de vencer o capuz com magia, né? Ela não consegue mais ter a Natalie ao seu lado novamente, né? Com certeza isso aqui é temporário, com certeza a gente deve ver a Natalie retornando, mas por enquanto, esse é o grande custo que a Riri vai ter que tomar, né? Aprender que ela não vai ter a Natalie ao seu lado novamente. E ela vai ter que lutar contra o capuz com a magia, mas perdendo, né, a Natalie. Comenta o que vocês acharam aí desse episódio. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Muito maneiro esse episódio, gostei pra caramba. Tô empolgado para o último episódio, pra gente ver da onde vem essa magia do capuz e esse embate entre os dois, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.